Após um ano, eu estou de volta para fazer mais um vídeo para a série Momentos. No caso, não é a série Momentos, agora a playlist se chama 852, que é o espaço onde eu publico o que eu quero, mas voltado a uma dimensão da minha realidade, não da minha percepção sobre a realidade. Na minha percepção sobre a realidade é numa outra playlist do canal, que é um projeto, né, PPRT, de falar a minha percepção sobre as coisas. Aqui é sobre as minhas coisas, sobre a realidade. Um ano depois do último vídeo da série Momentos, o que mudou? Bom, de lá pra cá eu adquiri mais experiência, de lá pra cá eu vivenciei mais coisas, boas e ruins, e de lá pra cá eu apliquei um pouco mais o estoicismo e de uma maneira onde a neutralidade se tornou boa parte da minha vida. Bom, esse vídeo aqui é mais pra pontuar em que momento eu estou. É como se fosse um diário de bordo, porque eu já tentei ter o meu diário, eu comprei material pra fazer o meu diário e tudo mais, só que não consigo. Mesmo que eu anote, depois a maneira de eu visualizar não é a mesma coisa de eu visualizar uma coisa que eu falei. Uma coisa que eu escrevi não é a mesma coisa de eu visualizar uma coisa que eu falei. Quando eu assisto o vídeo Momentos, ou antes de começar, né, o episódio 0, ou até mesmo isso aqui, eu fico, caraca, cara, eu produzi isso, é um diário de bordo, então isso é meio que um registro, tanto pra mim, quanto pra alguém que se identificar, encontrar isso algum dia, enfim. Tanto que essa playlist já é até mais fechada. Os vídeos, você não consegue visualizar entre os vídeos, mas você só consegue visualizar quando você encontra essa playlist aqui. É 852. E o que aconteceu de lá pra cá? Vamos lá. Eu trabalhava, né, no emprego, na cafeteria, e eu saí porque apareceu uma oportunidade de trabalhar com audiovisual. E também eu já tava pensando muito em sair, muito mesmo. Era acúmulo de muitos acontecimentos, um atrás do outro, que tava me gerando uma espécie de indignação interna. Nessa época da minha vida comecei a buscar mais do estoicismo, mais de como aplicá-lo, e quando eu saí, eu fui para um trabalho que, de certa forma, eu ganhava mais. Só que ele me sugava de todos os lados, porque eu tinha que estar sempre à disposição desse trabalho. Ou seja, eu não tinha um tempo de folga, eu não tinha um tempo onde eu conseguia parar, cozinhar e produzir meu alimento para conseguir ir pro trabalho, me alimentar direto no trabalho e tudo mais. Eu tinha que estar sempre à disposição, 24 horas. E não era muita coisa a mais do que o outro serviço que eu tava ganhando, para compensar esse tanto de esforço mental, não. E isso acabou me gerando alguns problemas. Como eu falei de cozinhar, então eu acabei começando a comprar mais quentinha, e era equivalente, já que eu trabalho, eu ganhava o equivalente, e esse equivalente dava exatamente para comprar quentinha pro mês inteiro. Então eu conseguia comprar pro mês inteiro, ficava certinho, e eu acabava que recebia o mesmo salário que no outro, só que com as quentinhas. Só que eu não tava conseguindo acompanhar esse fluxo de trabalho, até porque eram muitas funções e pouca organização, não da minha parte, né? Bom, um pouco da minha parte, porque eu era também inexperiente como um audiovisual, e eu entrei para experimentar, só que foi muita informação, muita função. Fotógrafo, videomaker, designer, motion design, animador, tinha que ser tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tinha que adivinhar o que a pessoa queria, aí não faz do seu jeito, aí fazia de um jeito que eu achava
bonito, porque de design eu também entendo um bocado, e não é isso, ou seja, vai ocupando muito espaço mental, mesmo aplicando o estoicismo, é um negócio que acabou que eu tive que pular fora, e pulei fora também porque no último mês, como a pessoa viu que eu não estava acompanhando, né, a linha de raciocínio, porque é impossível fazer, né, uma linha de raciocínio de uma pessoa que não consegue ter uma boa linha de raciocínio, existe uma padronização quando você vai trabalhar com audiovisual, tem um processo criativo, tem um processo de criação ali, e se isso não é respeitado, você simplesmente não produz direito. E acabei falando, não, então é o seguinte, você vai trabalhar meio período, e só que você vai receber metade do valor. Aí começou a complicar o negócio, porque meio que foi irresponsabilidade minha. Por irresponsabilidade minha, eu acabei deixando meus gastos passar um pouco. Então, se eu tivesse ganhando pela metade, não ia conseguir cobrir os gastos que eu estava fazendo em cartão de crédito. Eu deveria ter, no mínimo, comprado algumas coisas, não necessariamente no débito. Resolvido essas questões em débito, porque isso evitaria gerar problemas depois, caso eu precisasse sair eu precisei sair desse emprego e eu fui buscar outro, que é onde eu tô atualmente. Eu já tô saindo também, onde foi um emprego onde eu diria que eu mais adquiri experiência de fato, experiência real profissional, porque até então, como eu falei no meu primeiro, tinha muitas questões de algumas coisas estavam me deixando indignado, e os processos também acabavam que não estavam sendo tão respeitados, então sobrecarga de função também. Aí foi preciso também sobrecarga de função, e onde eu fiquei agora, entrando como atendente, minha função foi atendente, e eu comecei a entender, não, essa é minha função, e eu tenho que fazer ela bem. Claro, acabei não atingindo alguns requisitos que eram necessários para as ações esperadas pelo contratante, né? Ele precisava de uma pessoa com outro perfil para fazer assumir outra responsabilidade, e eu no momento estava focado só em conseguir me estabilizar com relação à saída do meu último emprego e também entender como é que funciona essa questão de ficar no cargo que eu tô. Então eu fui mais com a percepção de aprender um pouco mais desse mundo profissional, e ela precisava de uma pessoa com mais liderança. E por isso tá acabando meu tempo nessa empresa, e só tenho a agradecer essa empresa, né? Porque só coisa boa que eu vou guardar de lá. E agora vou começar a buscar outro serviço, porque eu não posso me dar o luxo de ter uma renda imprevisível, porque eu meio que me sustento sozinho. Então, se eu não tenho capital para iniciar, muito pelo contrário, eu já comecei nesse mundo, nesse país principalmente, com dívida, né? Todos nós, quando nascemos, já nascemos meio que endividados. Eu não posso me dar o luxo de ter uma renda variável. Não posso me dar o luxo de começar a fazer um negócio, até porque a questão que eu falei no meu último vídeo 852 sobre limitações ainda permanece, visto que eu basicamente resumi tudo que aconteceu de lá pra cá. Foi isso que aconteceu de um ano pra cá. Me mantive no emprego, saí desse emprego, fui para outro emprego e agora tô em outro. Um me ocupou muito tempo e acabei gerando outros gastos, então acabou que investimentos não conseguiram ser feitos nesse processo, e o outro acabava também pegando meu tempo, a questão de às vezes precisava de extra e tudo mais, e não era pago como que deveria ser pago um extra, que se for fazer os cálculos certinho, questão de passagem, e essas coisas que estavam me indignando, tá? Em resumo era isso. E eu reparei que tava muita coisa acontecendo e eu tinha muita coisa interna para resolver também, muita coisa aqui dentro da minha mente. A aplicação do estoicismo fez eu olhar para essas coisas com mais neutralidade, com um pouco mais de brandura, não, pragmatismo. Me fizeram olhar de maneira mais pragmática para essas situações, só que mesmo assim nós somos humanos e essas situações internas existem.
Gostemos ou não, queiramos viver sem elas ou não, elas existem. Nossa mente funciona de maneira química, reagindo a tudo que sabemos, a tudo que vivemos. Então, a aplicação do estoicismo, ela começa a se aplicar depois que você se resolve nessas questões internas. Para aí sim, você começar a partir desse ponto, as coisas que não estão no meu controle, não vai resolver, mas as coisas que passaram não deixam de existir. Sua mente ainda está processando toda essa informação. Meio que você está remodelando a sua mente para enxergar a realidade de outra maneira. E tinha muita coisa interna para ser resolvida, mas muita coisa externa para ser resolvida, mais trabalho, produção audiovisual, mais faculdade que eu tô fazendo. Acabou que eu perdi um pouco do ânimo de fazer a faculdade, porque tinha muita coisa que eu vi lá dentro que era inútil. O site era uma bagunça, enfim, tá começando a virar, esse pedaço tá começando a virar um desabafo, né? O site era muito bagunçado, tinha muita bagunça, enfim, e eu também não sou uma das pessoas mais organizadas que pode se falar, né? Mas de lá pra cá, acabei conseguindo concluir muitas matérias. Eu provei em 2 matérias da faculdade, porque por conta de acúmulo. Aí tô fazendo elas, meio que eu já concluí elas. Aí eu descobri que tem que cumprir mais 100 horas de trabalhos, mais 100 horas de faculdade, enfim. Tô nesse processo, é nesse momento atual que eu tô, e buscando algum outro serviço. Se eu pudesse mergulhar para a área audiovisual agora, de cara, agora mais como autônomo, não como contratado, como aconteceu na última vez, ou seja, trabalhar muito e receber valor quase que nada comparado à quantidade de trabalho e disponibilidade de tempo que eu tinha que ter, né, para aquele trabalho. Se eu pudesse me dar o luxo de mergulhar de cabeça como um MEI ou qualquer coisa do tipo, eu faria, mas vai ser mais um tempinho aí pela frente agora para estabilizar. Com relação à minha máquina, no meu último vídeo eu falei questão de ver um SSD, inclusive acho que é esse vídeo aí mesmo, questão de ver um SSD e tudo mais. Tem que agradecer a um amigo Vitor, ele me ajudou bastante, né, na época onde meu PC estava muito lento. Como eu falei nesse mesmo vídeo, para mim era mais vantagem editar no celular, mas graças ao SSD que ele colocou ali para mim, ele não me cobrou mão de obra. Eu só vi, é valor disso, isso tem esse valor e isso tem esse valor. Eu compro para você, já vi, eu pego e faço a instalação para você. Muito grato mesmo. Isso acelerou muito meu conhecimento, até demais. No Photoshop, no Premiere. Claro, o Premiere agora tá dando umas travadas meio sinistras, mas enfim, no geral acelerou muito meu processo. Pro tipo de produção que eu fazia antes, pro tipo de produção que eu faço agora, a quantidade de fotos que eu edito por vez. Já fiz eventos de capoeira, não recebi nada. Fiz eventos de capoeira, já fui fotografar um casamento, cobri um valor michuruca, até porque também era de noite, eu não tenho equipamento de flash, nós não podemos nos dar o luxo de cobrar muito caro se a gente não pode entregar muito, mas pra gente entregar muito a gente tem que cobrar o valor ideal, mas não pode cobrar o valor ideal. É complexo começar a empreender, principalmente no Brasil onde tudo é caro. E fiz mais alguns trabalhos até aí, e graças a poder editar no PC, graças a essa ajuda, isso me possibilitou arrumar mais trabalho e adquirir mais experiência. Ou seja, tenho mais experiência na área, mas ainda assim eu preciso de mais algumas coisas para poder produzir para outras pessoas. Nesse meio tempo também eu conheci uma pessoa, e a gente estava num projeto de montar um podcast e tudo mais. Gente muito boa, só que infelizmente ela se foi. E esse projeto acabou parando por ali. Era para ser um podcast de conversa, onde apenas ele ia decidir as pessoas que iam ir e tudo mais, né? Mas iam poder ser assuntos diversos. Eu pretendo colocar esse projeto para frente, principalmente quando eu desenvolver melhor a minha máquina, que ainda tá com as mesmas questões, algumas das mesmas questões. Ou seja, eu consigo produzir mais rápido, mas tudo em off. Se eu for tentar fazer qualquer coisa ao vivo, o desempenho vai lá embaixo. Mas mais pra frente eu pretendo dar continuidade nesse podcast, porque era uma ideia muito boa. A pessoa tava investindo pra poder fazer isso dar certo. Só que é assim a vida.
As pessoas se vão, algumas pessoas ficam, as que vão se foram, as que ficaram continuarão, e depois se vão também, e eu também me vou algum dia, e todo mundo se vai algum dia. E basicamente, esse foi mais um episódio do 852, se eu não me engano, episódio 3 ou 4, e eu acho que é o episódio mais longo dentre todos os outros aqui. Até o próximo episódio. Ih, acabou juntinho o vídeo ali. Pera aí, deixa eu deixar ele rodando de novo. Até o próximo episódio. Mudei um pouquinho, né? De lá pra cá, do último episódio pra cá, cresceu um pouquinho. E no próximo episódio, não sei quanto tempo que vai demorar pra sair o próximo episódio, até porque eu tive que acumular histórias de um ano pra poder fazer mais um episódio, e eu não sei mais quanto tempo de história eu vou ter que acumular ou quantas coisas tem que acontecer no período de tempo pra me fazer mais um episódio. É isso. Valeu.